O Tiago, ele é advogado, trabalha também com direito trabalhista e ele é especialista, ele é professor de direito religioso. Tiago, bom dia. Bom dia, Nando. Bom dia, ouvintes aí da Rádio Guaíba. Uma alegria estar conversando contigo aí, que eu já te acompanho desde menino. Por mais que isso não revele a nossa idade, mas fica a dica aí. Tá certo, muito bom. Bom, doutor Tiago, vamos falar sobre um assunto que está rendendo muito, aí há um debate muito grande, porque há procedimentos diferentes nas diversas capitais e cidades brasileiras com relação, nós estamos tratando aí de um assunto que envolve um especialista em direito religioso, né? E num país extremamente religioso como é o Brasil. Porto Alegre não está podendo funcionar. Teve um momento que podia ter funcionamento ali com 25% de capacidade, com alguns cuidados, mas nesse momento igrejas e templos estão fechados. O senhor, como especialista em direito religioso, tem contestado essa decisão da cidade. Eu li um artigo seu, inclusive, no Correio do Povo. Eu gostaria que o senhor colocasse aqui para nós os pontos aí que o senhor contesta essa decisão e quais os motivos da sua contestação, doutor. Bom, como tu falaste, Nando, a religiosidade, ela faz parte da história nacional. O primeiro ato público do Brasil foi uma missa. E basta a gente olhar para a bandeira do Brasil, nós vamos ver nela estampada uma cruz, porque a constelação do Cruzeiro do Sul, em latim, o nome dessa constelação é Crux, né? E se você olhar, você vai verificar que as estrelas abaixo ali do Ordem e Progresso formam uma cruz. Isso é a simbologia máxima de que o Brasil, de que o cristianismo, sobretudo, permeia a consciência nacional, né? Católicos e evangélicos somam, segundo os últimos dados aí de pesquisas, mais ou menos 90% da população brasileira. E a população brasileira, como não só a população brasileira, mas o ser humano, ele carece, ele necessita da religiosidade, da fé. A fé é algo fundamental para a pessoa humana. O ser humano, ele além das coisas da matéria, das coisas do dia a dia, das coisas que a gente pode tocar e ver, ele também precisa da espiritualidade. Daí, inclusive, decorre aquele ditado, né? O que me é mais sagrado. A fé é sagrado para o ser humano. E a fé, ela é exercida nos templos religiosos, né? Nos templos de qualquer culto. E no Brasil, sobretudo, nós temos esses templos de qualquer culto com garantias constitucionais em diversos dispositivos da Constituição, inclusive em diversos tratados internacionais, os quais o Brasil é signatário, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, como o Pacto de São José da Costa Rica, entre outros tratados internacionais que o Brasil faz parte. E quando uma nação assina um tratado internacional, ela deve cumprir esse tratado internacional, né? E a religião, a liberdade religiosa é um dos principais direitos fundamentais. E nós estamos vendo com muita tristeza Porto Alegre ferindo a liberdade religiosa. É óbvio, Nando, que a liberdade religiosa não é um direito absoluto. É óbvio que nós precisamos nos cuidar, ou como diz os evangelhos, cuidar uns aos outros. Então é importantíssimo que nessa crise, nessa pandemia, a gente tome medidas sanitárias, medidas de evitar aglomeração de pessoas. Veja, por exemplo, o exemplo do colega do Marquesan de partido, o governador Eduardo Leite. O decreto estadual permite a realização de cultos com até 30 pessoas, desde que adotadas todas as medidas de segurança sanitárias. E é isso que eu acho que o prefeito Marquesan esqueceu. Ele esqueceu que a fé é fundamental para o ser humano. Assim como o ser humano precisa de médicos, como aquela pessoa que infelizmente está com Covid-19 precisa de médico, ela também precisa do pastor, do padre, do líder religioso. Por quê? Porque nesses momentos de isolamento social, nesses momentos de quarentena, é quando as pessoas ficam mais ansiosas, quando as pessoas ficam mais preocupadas e além das questões de saúde, das questões médicas,
as pessoas também precisam tratar a sua cabeça, né? Tratar o seu espírito, e elas conseguem fazer isso nos templos. Então o que as igrejas querem, os templos de qualquer culto, não só do cristianismo, mas também de outras matizes, né? O que elas querem é a possibilidade de atender os seus fiéis, não com aglomeração, não com cultos de 100, 200, 1000 pessoas, não é isso. Elas querem ter as portas abertas para atenderem as pessoas, para prover aconselhamento espiritual, para fazerem pequenos cultos, né? Com 40, 50, 60 pessoas, separadas 1 a 2 metros da outra, com máscara, com luvas, com aquela maquininha de antes da pessoa entrar, verificar se a temperatura corporal está adequada. É isso que as pessoas querem, e é isso que nós estamos vendo em outras grandes capitais, como Florianópolis, como Goiânia, como Cuiabá, como Curitiba, como Belo Horizonte, né? Como a maior cidade do Brasil, uma das maiores cidades do mundo, São Paulo, é possível a realização de cultos. Isso que São Paulo é o epicentro da doença. E antes que o Marquesan diga, nós não somos o epicentro da doença porque está tudo fechado, você vai ver cidades que estão com níveis baixos de Covid, como Florianópolis, como Goiânia, inclusive Goiânia menos que Porto Alegre, que estão com as igrejas abertas. Óbvio, Nando, as igrejas abertas, com cuidados, com todas as medidas sanitárias, vou repetir aqui, e sem grandes aglomerações. Eu acho que o prefeito precisava olhar para a bandeira do Brasil, entender que a religiosidade é fundamental para o ser humano e tratar as igrejas, os templos, as mais diversas fés do porto-alegrense como prioridade. E não fazer o que ele está fazendo, que é deixar a igreja por último, e olhe lá, né? Daqui a pouco ele vai querer deixar os templos fechados para sempre mesmo, porque está muito esquisita essa postura dele. Doutor Tiago, pegar aqui só deve ter algumas pessoas devem colocar para o senhor essa ponderação também, tá? A gente está recebendo aqui, deixa eu ver aqui, até para lhe dar os nomes, o Felipe, a Rita, tá? E a Fátima, não, deixa eu ver se é a Fátima, não é a Fátima, é uma outra ponderação, mas são dois aqui, o Felipe e a Rita, tá? Eles me perguntam se a fé não pode ser exercida dentro de casa, né? Essa é a ponderação que você já deve ter escutado como argumento quando você está defendendo isso, então por isso que eu estou lhe colocando para poder também falar sobre isso. A fé, ela é algo, primeiro, íntimo, está dentro do coração, está dentro da alma de cada ser humano. Então essa pergunta tem que ser feita para o Nando, tem que ser feita para o Tiago, tem que ser feito para a Maria, tem que ser feito para a Rita. Se para a Rita ela pode exercer a fé apenas na casa dela, ok, ela tem esse direito constitucional de exercer a fé apenas na casa dela. Mas para o Tiago é importante exercer a fé também na igreja visível, também dentro do templo. Daqui a pouco, para um católico, é importante ele sentar, se ajoelhar na frente do altar de Cristo, na frente do crucifixo. Então isso primeiro do íntimo de cada um, e a Constituição garante no seu artigo 5º, inciso 6º, que essa intimidade, essa fé íntima, essa fé privada, essa fé particular possa ser exercido também na coletividade e também no ambiente público, também fora de casa. Está lá no artigo 5º, inciso 6º, que a expressão do culto é inviolável, né? E a expressão do culto se realiza no seio da família, como a Rita muito bem disse, eu concordo com ela, mas também se realiza fora da família, numa praça, dentro de um templo, em outros locais, no ambiente de trabalho, né? Então, essa pergunta que a Rita fez, que o Felipe fez, é uma pergunta muito pessoal. Muitas pessoas, Nando, muitas pessoas, milhões de pessoas no Brasil, dezenas de milhões, querem exercer a sua fé fora de casa. E elas têm esse direito desde que exerçam de forma adequada e razoável. O que é isso? Sem promover o contágio, né? Sem promover que essa maldita doença se espalhe
né? Então, como é que você faz isso? Você faz com responsabilidade, adotando etiqueta respiratória, com máscaras, não saindo de casa se está doente e evitando grandes aglomerações. Esclarece para o Luciano aqui do Cristal. O Luciano está dizendo que o culto não está proibido, e sim a aglomeração. Nesse momento em Porto Alegre não pode nem abrir, né? Não, está proibido, está totalmente proibido e era muito complicado, Luciano, que inclusive até cultos online estavam proibidos. A Igreja da Graça, ela foi lacrada porque ela estava fazendo um culto online com meia dúzia de pessoas. O que é um culto online? Tinha lá um pastor, um cantor, mais alguém para ligar os cabos, aí esse pessoal da técnica que tu conhece bem, né, Nando? Sim, sim. Esse pessoal da técnica, mais o cantor, mais o pastor, para transmitir online para as pessoas assistirem no Facebook. A prefeitura foi lá e lacrou a Igreja da Graça. E também fez isso com a Igreja Universal, né? Aí depois disso o prefeito viu do absurdo e aí acrescentou um artigo no decreto permitindo a transmissão de cultos online. Mas é a única coisa que pode. Aconselhamento com o pastor, conversar com o pastor, confissão com o padre, unção dos doentes, o sacramento da unção dos doentes, o sacramento da penitência, nada disso pode, em Porto Alegre. Perfeito. Bom, elas estão fechadas, aquela entrada, às vezes, as pessoas às vezes iam vamos pegar uma igreja, né? A pessoa entrava numa igreja ou num templo, não necessariamente em hora de missa ou de culto, né? As pessoas gostam às vezes de entrar sozinho, fazer a sua oração e vai embora. Exatamente. Isso também não pode no momento, não pode. Thiago? As pessoas, eu acho que o prefeito também, algumas pessoas acham que quando a gente fala em liberdade de culto, é só aquele culto, aquela missa com um monte de gente ali cantando, tal, ouvindo o pastor, ouvindo o padre. Sim, essa é uma expressão de culto, mas existem muitas outras expressões de culto, como a que a Rita falou, em casa, né? E existe essa que tu muito bem colocaste, da pessoa entrar no culto, entrar na igreja, fazer a sua oração individual, cantar um cântico, conversar com o pastor, conversar com o padre. E isso está impedido em Porto Alegre. Inclusive tem um caso da Igreja da Graça, eu acho, em que, eu não tenho certeza que é a Graça, mas me parece que sim. Eu estou ficando velho, Nando, então eu esqueço algumas coisas. Que a igreja estava aberta, só o hall da igreja, para as pessoas entrarem ali, um que outro, fazer isso que você disseste. E daqui a pouco um fiscal da prefeitura entrou na igreja e disse, fecha o hall, e enquanto você não fechar eu vou ficar aqui, vou lhe multar, e começou a confusão, né? Então realmente Porto Alegre, junto com Fortaleza, são as cidades com maior restrição de culto do Brasil. Infelizmente, a nossa capital, a capital dos gaúchos, está assim. Bom, alguma medida jurídica, alguma tentativa junto às autoridades para reverter isso, ou por enquanto é na imprensa que está rolando esse debate, ou tem alguma coisa que pode mudar em termos de definição das autoridades aí, doutor Thiago? Eu acho, Nando, que, primeiro, tenho certeza que a liberdade religiosa é um dos fundamentos da democracia, né? Porque a liberdade religiosa, ela permite que várias fés tenham espaço e uma vez que várias fés tenham espaço, você tem uma multiplicidade de pensamentos diferentes e assim você tem a participação política de todas as pessoas. E a participação política não é só votar ou ser votado, mas é discutir as coisas da polis, é discutir as coisas da cidade. Então nós estamos agora nesse nível, né? Nós estamos discutindo com o prefeito a necessidade dele olhar para a bandeira nacional e ver a importância da fé para os porto-alegrenses. Como a gente discute? Fazendo reuniões com ele, por mais que ele não nos receba, né? Mas então indo para a imprensa, escrevendo artigos, falando na TV, falando na rádio. E se a participação política tiver um resultado negativo, o que nós vamos fazer? Nós vamos avançar para o próximo passo, que é procurar o Poder Judiciário com as medidas judiciais cabíveis, né? Mas eu vejo que antes a gente exerce a nossa cidadania, que é o que nós estamos fazendo. Se a cidadania não der certo, nós vamos ter que então nos socorrer no Poder Judiciário, com mandado de segurança, com ação civil pública, enfim,
da forma que melhor atender os interesses não da igreja, mas os interesses da maioria esmagadora da população de Porto Alegre. O doutor Tiago, ele é presidente e professor também do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, né? E do direito religioso, fala um pouquinho para nós como é que é isso, doutor, o direito religioso e como é que atua o Instituto. O Instituto é uma união de mais ou menos 40 juristas, teólogos, filósofos, economistas, pessoas das mais diversas áreas aí das humanidades que se relacionam com o fenômeno religioso. Ele foi fundado em 2018 no Mackenzie, na Universidade Mackenzie, e conta com pessoas como o meu querido mestre, estava conversando com ele agora há pouco, o professor Ives Ganda Martins, que inclusive venceu o Covid-19 com 85 anos, né? Que é o nosso presidente de honra, conta com o ex-ministro da Agricultura Antônio Cabreira e tantas outras pessoas. É uma instituição que é formada por católicos e protestantes e tem como objetivo então estudar e promover assuntos que são relacionados com o fenômeno religioso, para mostrar para a nação como o fenômeno religioso é importante. E o direito religioso, por sua vez, Nando, é o estudo das coisas internas da igreja, que nós chamamos de direito canônico, né? As regulações internas da igreja, tanto das igrejas evangélicas quanto da igreja católica e de outras entidades também, não só cristãs, mas, enfim, das mais variadas fés que nós temos aí no Brasil, e também o estudo do direito eclesiástico, que é a relação dos templos de qualquer culto com a sociedade, com o Estado, né? A igreja compra, a igreja vende, a igreja paga tributos, a igreja não paga impostos, a igreja tem relações trabalhistas. Então todas essas relações que os templos de qualquer culto mantêm com os seus fiéis, com a sociedade e com o Estado são tratadas pelo direito religioso, além da liberdade religiosa e das demais liberdades civis fundamentais que antecedem e formam a nossa Constituição. Ok. Doutor Tiago Vieira, muito obrigado pela entrevista, um assunto que a gente estava já acompanhando, né, sem ter tratado aqui ainda na Rádio Guaíba, então é importante a gente ouvi-lo sobre essa questão. Muito obrigado pela sua entrevista aqui na Rádio Guaíba, doutor. Muito obrigado, Nando, um prazer mesmo falar contigo, eu que te acompanho especialmente de várias jornadas esportivas, né? Estamos com saudade. E muitas vezes eu vi os teus comentários tanto favoráveis como contrários ao meu Inter, mas é uma alegria mesmo falar contigo, falar com todos os ouvintes da Guaíba. Muito obrigado, estou sempre à disposição.